Então eu já quero começar falando a respeito disso, né? Porque eu sei que tem uma galera que é afiar o monóculo. Eu sou mais corintiano que você. É afiar o monóculo, né? Então eu me limito, no auge da minha ignorância, em só ser um torcedor mesmo. Eu analiso o que eu estou vendo no jogo. E o que eu estou vendo no jogo é um time completamente diferente daquele que terminou o ano passado, não é? O time que terminou o ano passado era um time aguerrido, era um time que queria alguma coisa da vida e era um time minimamente entrosado. Parece que depois aí das festas, né? O Memphis Depay, ele tá só festa. Festa, Neymar, é só festa, Neymar, festa, Neymar, festa, Neymar. Aí vai ter a galera aí que gosta de defender, não é? Tá bom, vamos defender o segundo jogador mais caro aqui do Brasil, porque o primeiro é o Neymar. E tá tudo certo. Ó, eu gosto do Memphis, tá? Eu, mais do que ninguém, quero que o Memphis se torne um ídolo. E ele nem é o pior dos casos aqui não, tá bom? Mas precisa ser dito que um jogador desse calibre precisa se entregar e se apresentar nos momentos em que se precisa dele. Eu vou lembrar aqui, porque muitos têm a memória curta e não é águas passadas, porque eu me lembro. Jogadores como esses, que a gente mais espera, foram jogadores que não se apresentaram contra o Racing no ano passado. Fator principal do ano do Corinthians. Esses mesmos jogadores não se apresentaram contra o Flamengo na Copa do Brasil. Outro ponto fundamental. Graças a Deus conseguiram se mobilizar e não deixar o time cair. O que disseram que era, né? Aí o objetivo principal. Bom, agora, nós tivemos 2 jogos contra um time que é ridículo. Sério, se juntar eu e vocês 3 na mesa, a gente ganha desses caras. Só nós 4, hein? Exagero, mas é verdade. Vai tá jogando muito. Agora, com todo respeito, assim, o jogo de ontem foi um jogo desprezível. Eu preciso falar dessa zaga, porque assim, o André Ramalho ele me enganou por um tempo, me parecia ser um cara muito bom, muito técnico. Aliás, eu e o Matheus, a gente elogiou ele na mesa, né? Ele pode ser, mas o que vem apresentando o André Ramalho é simplesmente amedrontador. Os reservas do Corinthians são reservas medonhos. E a zaga do Corinthians, não existe uma zaga titular. A gente fica lá testando o Dioco, não sei o nome do moleque. O moleque é jovem e, obviamente, vai cair na pilha de rival. A gente tem o André Ramalho, que não tá entregando absolutamente nada. A gente tem o Kaká, que é um Deus nos acuda, e o Félix Torres, que sim, é um zagueiro muito questionável, né? Então o Gustavo Henrique tá machucado. Então, assim, cara, do meio pra trás, e aí do meio pra trás que eu digo de fato, ali, a nossa lateral e a nossa zaga é completamente questionável. É uma zaga que não amedronta ninguém e não passa nenhum tipo de segurança. Ó, eu já falei do Cássio em algumas oportunidades, né? Que o Cássio, no final da carreira, para mim o Cássio é o maior jogador da história do Corinthians, indiscutivelmente. Mas o Cássio, no final da passagem dele pelo Corinthians, ele deixava todo mundo inseguro. Ele deixava todo mundo inseguro. E é o que tá acontecendo com essa zaga. É foda você ter o meio de campo, porque eu gosto do meio de campo do Corinthians, tá? Eu gosto. Você tem ali a galera tá metendo pau agora no José Martínez, mas eu acho um jogador bem útil. O próprio Alex Santana é bom. Gosto do André Carris, joga muita bola. Esse cara é animal, ele joga muita bola. Só que é o seguinte, do meio pra trás do Corinthians é questionável demais. Cara, eu já falei diversas vezes pra vocês, vocês ficam chateados, mas é verdade. Se eu chegar agora pro Hugo e perguntar o que ele tá fazendo no Corinthians, ele vai falar, não sei, velho. Eu só tô aqui vivendo. O lateral Hugo, ele tá vivendo ali, cara. Ele tá existindo, não é? Se você perguntar... deixa eu falar uma coisa pra vocês, né? Porque eu não falei dos reservas, mas a gente tem um time que dá pra disputar alguma coisa. Com vontade. Só que aí você vai ver os reservas do Corinthians, são medonhos. Vocês sabem Vocês já assistiram Chaves na mesa, né? Vou falar uma coisa pra vocês. Claro. Hector Bom é o Bonilha. Calma aí. Esse aí que trouxeram pro Corinthians é simplesmente ridículo. Mas tudo bem, vamos deixar pra lá, porque o Corinthians tá acostumado já a trazer esses jogadores ridículos. Sobre o jogo de ontem, Dava, mais um jogo muito feio, mais um jogo onde esse time não apresentou absolutamente nada, jogando em casa, diante da sua torcida, contra um time muito inferior, e ainda assim, eu errei, porque eu subestimei a má vontade desse time. Porque, vocês lembram, na semana passada, eu falei, o negócio é o seguinte, esse time vai golear na volta. Eu não falei isso pra vocês. Eu falei, na volta esse time vai golear, cara. Não é possível. Não é possível isso, não é possível. Cara, a gente passou sufoco pra ganhar de um time que, sem sacanagem, os caras não conseguem ter uma explosão eficaz. Explosão é na corrida mesmo. É quando os caras têm aquele pique de bola e a vontade que o Corinthians disputa uma bola é o que mais me irrita. Os caras chegam com o pé mole, chega frouxo, não tem uma dividida pegada mesmo. A gente tava vendo ontem, um time só dá a vida. E não era o Corinthians. Mais uma vez jogou displicente. Não foi que nem o primeiro jogo? Com certeza não foi, tá? Com certeza não foi. Ali os caras estavam jogando em casa e não é possível, né? Tem um ânimo a mais. Agora, se você falar pra mim que ontem o Corinthians jogou o máximo que ele pode e não conseguiu desempenhar com esse time, a minha preocupação pro ano é imensa. Já era diante do que a gente viu no Paulista com os reservas medonhos. Já era do primeiro jogo jogado lá no Libertadores. Mas aí sabe o que acontece? A gente chega aqui e fala o que a gente tá vendo de fato.
Né? Não vou ficar aqui com misticismo, falando do meu corintianismo. Ai, mas tem que acreditar até o fim. E é aquele papinho de que, irmão, é Libertadores, não tem jogo fácil. O caralho que não tem. Pelo amor de Deus, cara. Tem jogo que não existe esse leminha de pro Corinthians é tudo mais difícil. Porra nenhuma. Esse jogo aí, qualquer time mequetrefe, cara, contra esse time aí tinha goleado. Tinha feito o que o Bahia fez. Às vezes sabe o que falta? É falta de... É vergonha na cara. É vergonha na cara dentro de campo. É você olhar pra porra do peito e falar, caralho, eu tô jogando no Corinthians. Não é verdade? Porque nitidamente tem jogadores que não merecem estar ali. E eu não entendo. Ao invés de aproveitar a oportunidade, cara, de aproveitar a oportunidade e vestir a porra da camisa pesada que é essa do Corinthians, não nessa competição, né? Infelizmente, eu tenho que ser sincero. Nessa competição a gente é ridículo. Só que é uma camisa pesadíssima. Qual que é a ideia? É mudar esse mantra. É chegar e falar, caralho, realmente, o time não tem, cara. O time é alérgico a Libertadores. Caralho, eu vou fazer parte da porra dos 11 que vai mudar isso. Esse é o tipo de mentalidade que eu não consigo ver. Desculpa, até respeito a quem tá tentando enxergar isso. Eu, nesse momento, não vejo. Então, sabe no que eu tenho que me agarrar? É que esse time... Eu vou me agarrar na simbologia do que foi o Corinthians em 2012. Começa empatando, não começa voando e depois ganha. Porque é a única coisa que eu tenho. Nessa competição é a única coisa que eu tenho. Porque se eu for me agarrar aos jogos que eu estou vendo, ridículo. Então, só para finalizar sobre essa zaga, é uma zaga ridícula, é uma zaga frágil, fraca, onde nem os laterais e nem os zagueiros se conversam. Então, o sistema defensivo do Corinthians hoje é uma piada. E aí não adianta você ter hoje um goleiro que passa confiança e uma zaga podre. É uma zaga prejudicada, danificada, ali não tem mais futuro nenhum, né? Chegou agora o lateral argentino, mas a gente vai ver se vai dar alguma sustentação, porque não tem, né? Vamos lembrar que a lateral esquerda do Corinthians, ela é composta de Hugo, e quando não tá Hugo, tá o Bidu, que era a reserva do Cruzeiro. Então eu não entendo também essa galera que fica questionando, cobrando o Bidu. Vocês estão esperando o quê do Bidu? Que ele vira o Marcelo? Do nada? Não vai, velho. Não vai virar o Marcelo. Então... A zaga é questionável. Aí vocês comentaram aí, né? O Hugo falhou. Olha, eu até acho. Só que é o seguinte, se vocês prestarem atenção aonde estavam os nossos zagueiros, vocês vão pensar duas vezes. Porque o Hugo sai mal. Mas se você tem uma zaga competitiva, e o competitivo é o jogo de corpo, irmão. É zagueiro carrancudo. Não é zagueiro frouxo. É zagueiro carrancudo. Aqui não, irmão. Esse espaço meu aqui você não vai tomar. Não tem. Não tem. Então você vê na forma que o Hugo chega e o quão livre tinham 2 jogadores lá do time da Venezuela. Então, a zaga frágil é simplesmente uma lateral que não existe, vai comprometer o goleiro. E por fim, o senhor Ramon Dias, aí, o Gargamel da Fiel. É o seguinte, uma substituição pior do que a outra. Eu não entendo mais o que o Ramon Dias está fazendo. Você não vê uma mudança tática quando ele muda o time. Aliás, muda para pior. Eu não consigo entender o porquê que ele faz o que ele está fazendo. Não consigo entender. Se alguém da mesa entender as substituições do Ramon, me explica, porque eu não entendo mais nada de futebol. Porque tudo que eu vejo ali que ele tenta fazer para mudar o panorama da partida, ele ou mantém a mesma coisa ou ele piora. Ele não consegue entender o jogo no momento que está acontecendo. Aí depois ele chega na coletiva e fala que não, foi aguerrido, que não teve problema e tal. Quando os próprios jogadores chegam e dão entrevista falando, a gente sabe que foi mal. O próprio Memphis falou ontem. Já viu o Memphis A gente tem que ter mais humildade. E essa palavra define muito o que foram esses jogadores lá no primeiro jogo. Desculpa, me alonguei demais, mas é isso aí. Não, é isso mesmo, Kroos. Ridículo. Não, foi assim, o Kroos, eu tive uma leitura muito similar a essa sua, vendo essa situação também. E eu acho que tem algumas coisas também pra gente entender justamente a questão do Ramon Dias. Porque assim, o Hugo falhou, sim. Só que é o que o Kroos falou. Toda bola levantada na área do Corinthians era um desespero. Finalização. É finalização. E ele defendeu umas 2 de cabeça, 2 tiros. Absurdas! Eu falei, porra, não quero, eu quero tentar evitar essa merda. Aí acabou fazendo o problema ali. É isso aí, você não tem confiança na sua zaga. Saiu tenta errado, resolver, você né? tentou resolver errado, se fudeu. Exato. E Não, outra você fica coisa exposto, também né? é que... Fica exposto, Aí total. o que acontece também é o quê? Ele entrou dessa vez, ele tava entrando com Hugo e Mateuzinho. Nessa ele trocou, botou Bidu tanto que fez gol. E justamente, Bidu e Mateuzinho são bons laterais apoiando, mas defendendo eles são horríveis. Mas assim, é uma coisa... E só que acontece, quando você bota, obviamente, 2 laterais, que o Mateuzinho e o Bidu praticamente ficaram do meio pra frente o jogo inteiro e não conseguiam acompanhar na volta, quando acompanhava a marcação não era muito boa, você tem que construir seus volantes, seus zagueiros de uma maneira que não fique tão exposto. Tudo bem quanto o time é horroroso, mas os times viram essa oportunidade e era só isso que eles faziam, linha de fundo, cruzamento, fizeram sei lá quantos desse aí e tudo entrava. E aí os caras vão crescer, vão continuar fazendo isso, tá dando certo. É o futebol 1.0 do time limitado. Mas Exato. Os caras não sabem o que fazer, a jogada é a parada essa. que mais me surpreendeu do time limitado é eles responderam os gols
muito rápido. Muito rápido. Tomou E eles o não gol- sentiram, tipo, velho. Tomou o gol com 2, respondeu com 6. Mas Tomou o isso gol é- com 40, respondeu com 45. Mas eu acho que é aí, tipo, eu também, eu achei isso um fator muito inteligente, geralmente... parecia que fazia o gol quando queria, pô. Exato, então, o fator, isso que é foda, quando esses times tomam gol, geralmente eles, já É, é. aham. Não, Que nem os troncos eles do Bahia. responderam, só que eles responderam porque eles viram também, vamos tentar, viu que tem um espaço, cruzou na área, falhou, opa... Os caras começam a ficar grandão no jogo, gente. sim. Os caras, Não, ué, tanto essa que defesa aí essas é fraca. Que o Neneca pega, queima-roupa, Pois ele é. faz 2 defesas. Não, e o lá gol, que o fora. gol, da o área. primeiro gol, gente, o cara cruza Absurdo. sozinho. Não, o primeiro gol é Pro cara inacreditável. sozinho. O cara tá sozinho no meio da área, assim, com os zagueiros e a linha defensiva toda olhando o cara É. e correndo atrás. É Eu acho que bizarro. o Corinthians tem uma situação ali, e eu não acho que é individual só. É o que o João falou. O ano do André Ramalho é muito ruim. O início do ano é é bem muito ruim. ruim. Ele tá abaixo do que é esperado, porque ele é um jogador que a gente já viu que ele é seguro em muitos momentos. Ele foi bem em muitos momentos. Só que ele não tá bem. Ele tá sem posicionamento, perdendo tempo de bola. O cara atrasado nas jogadas. Os atacantes. Pô, gente, o atacante do Universal Central tá botando pois ele na. Pô, peraí. Isso é complicado. E realmente, o ano dele não é bom. Isso é um fato, a gente tem que dizer. Só que o sistema defensivo do Corinthians em si tá abaixo. É fácil entrar. Os times não têm dificuldade. A bola na área é um Deus nos acuda, é um desespero. E eu acho que não é só os zagueiros, eu acho que é esse sistema defensivo ali, sabe? E o que é foda é que é isso. A gente começa a julgar, entre aspas, o Hugo por causa disso. Porque, óbvio, fica exposto, ele pega muitas bolas. Só que ele falha também, porque ele vai ter que tomar atitude rápida. E ele tá muitas vezes no cara a cara. Tá muitas vezes tendo que sair na área de soco. E isso complica pra ele, cara. E de uma maneira geral, esse sistema parece que ele não tá encaixado. O que já teve ano passado parece que não tá encaixado. Eu não sei se é o zagueiro jovem ou se os dois zagueiros estão batendo cabeça. E a gente já entendeu que o Bidu, ele é um ótimo lateral pra atacar. Mas defensivamente ele fica devendo. E isso é um fato. E eu não sei também se tem a ver com a mudança. O Corinthians muda muito os 3 volantes o tempo todo, né? O Carrijo joga, mas às vezes joga o Ranieri, às vezes o Martinez, às vezes o Alex Jogou o Bidon Santana. ontem, né? Ontem foi o Bidon. O Bidon e o Martinez. Às vezes essa falta de entrosamento pode pesar em algum momento ou outro. Tem que entender isso também. Mas o sistema defensivo do Corinthians, cara, é fácil entrar, principalmente pra um time que não Só tem uma- muito nível técnico.